Olá, meus amigos, sou o professor Lucas Pimenta, proprietário da Piscicultura Igarapé e o atual coordenador do curso de pós-graduação em aquacultura na Faculdade Arnaldo. Olá, meus amigos, eu sou o professor Alexandre Bem-vindo, professor titular do Colégio Técnico da UFMG e consultor técnico da Piscicultura Igarapé. Juntos somos os apresentadores do Fishcast, o podcast da piscicultura brasileira. É isso aí. Roda a vinheta aí, Cardume. E aí, Lucas? Como é que nós estamos hoje? Tudo bem com você? Então, bem-vindo. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a professora Daniela Chemin, uma amiga, PhD em piscicultura, coordenadora do curso, coordenadora do laboratório de ornamentais da UFMG. A gente já tem alguns anos, né? Você muito mais do que eu, muito mais anos do que eu, que conhece a Dani. Mais, né? Mas é um prazer, Dani, recebê-la. A gente vai começar a contar aí pra vocês que eu sou aluno da Dani, já fui, né? A gente já fez algumas coisas juntos. Então, Dani, seja bem-vinda, é um prazer. E eu queria te presentear aí com um presentinho nosso, uma lembrança do Fishcast. Obrigada, Lucas. Obrigada. E que bom, eu fico muito feliz com a sua participação. Vou abrir? Pode, isso aí. Tem que abrir aí pra gente ver, né? Eu já sei o que é, mas eu tenho certeza que você vai gostar também. Vamos lá. Aí. Ah, que fofo! Vamos lá. E aí, vamos aproveitar que é a canequinha e brindar a todos. Nossos. Um brinde, né? ao Fishcast, ao tema de hoje. Obrigada. O tema de hoje é Linda. Peixes ornamentais. Isso aí, Lucas. Veja bem, Lucas. Quando a gente fala de piscicultura, todo mundo lembra de tilápia, lembra de pirarucu, lembra de pintado, né? Lembra de tambaqui, tambacu, peixes redondos. Mas pouca gente, Lucas, ou algumas pessoas talvez não saibam que um ramo muito importante da piscicultura é a piscicultura de peixes ornamentais. Por isso nós trouxemos hoje a Daniela e mais um grande convidado, tá? Que é o Felipe Weber. Daqui a pouco ele vai estar aqui conosco, né? Não presencialmente, de forma remota, nós vamos receber o Felipe Weber, tá? O Felipe Weber, ele é consultor da ABLA, da Associação Brasileira de Logistas e Aquariofilia. E aí ele vai trazer alguns pontos importantes sobre o mercado, né? Sabe que o Fishcast, ele é um podcast voltado para produção e especialmente para comercialização, o mercado dessa área tão importante da pecuária brasileira, que é a piscicultura, Lucas. A gente fica muito feliz se a gente trazer pessoas, né, de áreas diferentes, super qualificadas. Então, o Felipe, a Dani participando com a gente. E todos vocês que quiserem nos enviar dúvidas sobre o tema de hoje, peixes ornamentais, ou sobre qualquer tema envolvendo a aquacultura, fique à vontade. Será um prazer responder todos vocês através das nossas mídias sociais, Piscicultura Igarapé no Instagram, Crie Peixe Ganhe Dinheiro, e Piscicultura Igarapé no YouTube e também no Spotify. Estamos também no Spotify. Nós vamos colocar no Spotify e também no Deezer, onde obviamente, no Spotify, no Deezer, você não vai nos ver, mas vai nos ouvir, né? E pode ouvir a hora que quiser, Lucas, e quantas vezes quiser. E depois, se você quiser ver a cara bacana do Lucas, você vai para o YouTube, né? Se você quiser ver a Daniela, você vai para o YouTube. Se você quiser ver o Felipe, você vai para o YouTube. Ok, gente? Isso aí. Vamos chamar o Felipe. Vamos chamar o nosso convidado, o Felipe Weber. Vamos lá. Nota 10. Vocês esqueceram de apresentar o convidado mais especial, gente. Ah, perdão. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Já que estamos falando de peixes ornamentais, não podemos esquecer. Esse não é um convidado, não, Dani. Esse é um participante. Ele também é apresentador do Fishcast. É o Pimentinha. Pimentinha. E em alguns momentos, gente, eu fico batendo um papo com o Pimentinha aqui, trocando ideia com ele, porque ninguém entende mais de peixe que o próprio peixe, né? Então, em alguns casos, a gente usa o Pimentinha como exemplo para qualidade de água, para bem-estar, etc. E ele não fica só aqui no Fishcast, não. Ele fica também na minha mesa do escritório. Então, todo mundo que for lá bater um papo comigo vai estar vendo, conhecendo o ilustre Pimentinha, Dani. Bem lembrado. Então, vamos lá. Felipe, você está aí com a gente? Vamos colocar os fones. Felipe, você está aí com a gente? Muito bem, vamos lá. Hoje nós estamos falando sobre peixes ornamentais, a piscicultura de peixes ornamentais. Nós estamos aqui com a professora doutora Daniela Chemin, né, da UFMG, da Escola de Veterinária da UFMG, e estamos também com o Felipe Weber,
né, que é consultor da ABLA, Associação Brasileira de Logística e Aquariofilia, que a sede da ABLA é no estado de São Paulo, mas obviamente se a brasileira, uma abrangência nacional, tanto é que o Felipe ele está falando conosco, né, diretamente lá de Santa Catarina. Olá, Felipe, bem-vindo ao Fishcast, é um prazer estar aqui com você. Gostaria que você se apresentasse e apresentasse também para os nossos seguidores o papel da ABLA, o que é a ABLA, como que a ABLA pode ajudar tanto o piscicultor ornamental como também o lojista de peixes ornamentais. Bem-vindo. Antes dele começar a falar da ABLA, Felipe, queria te presentear aí. A gente vai enviar para você Obrigado. Um presentinho aqui do Fishcast para você, tá? É uma lembrança e espero que te acompanhe na sua caminhada. Abre aí para o pessoal ver também. Então, que o pessoal abre para todos, tá? Até porque quando a pessoa for convidada, né? Eu tenho certeza que as pessoas vão querer um brinde desse. E se bobear, muito seguidor também vai querer, viu, Lucas? Mas na verdade, ele vai ter que vir buscar aqui em Belo Horizonte. Viu, Felipe? Bem embrulhadinho. Vamos aqui. O maior prazer. Vamos marcar aqui para a gente fazer uma apresentação também ao vivo, né? E falar mais de peixes ornamentais também. Aí, Felipe, uma canequinha do Fishcast. Olha lá, personalizada. Isso. Tá? Muito obrigado. Esses são os projetos que a gente tem, tá? Espero muito que acompanhe você aí em toda a aquacultura nacional, de ornamentais, etc. Felipe, então, dando gancho da pergunta, bem-vindo. Fala pra gente um pouco sobre o papel da ABLA, seu papel. A gente sabe que você é um cara super atarefado. Gente, demoramos 3 meses para agendar com o Felipe. Brincadeira. O Felipe foi muito solícito, né? Fico muito feliz, Felipe, pela participação. E conta pra gente um pouco aí. Então, bom dia a todos. Pessoal, primeiro, parabenizar pela iniciativa do Fishcast. Eu acho que é muito importante trazer informação verídica e verdadeira ao setor, né? A gente tem muito, no setor do aquarismo, muita desinformação. Então, essa iniciativa de poder trazer isso para o setor é muito importante, né? Me apresentando, eu sou engenheiro de aquicultura, né, formado pela Federal de Santa Catarina, e estou aqui nessa tarefa árdua de acompanhar as demandas da Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia, a ABLA. Estou como assessor da ABLA desde 2015, quando a gente se propôs a fazer uma gestão técnica. Então, hoje a ABLA ela acompanha todas as demandas do setor junto ao governo federal de uma maneira técnica, com a presença de pesquisadores. A doutora Daniela, por exemplo, é associada da ABLA como pesquisadora, como sócia honorária. A gente conta hoje com mais de 50 pesquisadores associados, e esses pesquisadores nos auxiliam a demandar o governo federal de uma forma técnica e conseguir um cenário ideal para o aquarismo brasileiro. Felipe, que bacana. Eu já vou tentar, quero saber, e aí bom que você fala para os nossos ouvintes, como a gente faz para ser associado, como lojista ou como hobby, né? Eu não sei se eu enquadro bem-vindo como lojista ou como hobbyista, como vai ser. Muito provavelmente você encontra, né, por causa da piscicultura Igarapé, que vende alguns peixes ornamentais, alguns não, várias espécies de peixes ornamentais, né, você certamente vai se encaixar como lojista. Sim. Eu, por exemplo, já sou associado à ABLA como pesquisador associado então, também. Então, eu sou o único que estou excluído, então. Mas é porque eu fui convidado pela professora Daniela juntamente com o Felipe lá, né, no congresso que nós tivemos em Natal. Ótimo. Ô, Felipe, muito obrigado. A gente vai trazer algumas dúvidas de alguns clientes, seguidores nossos. A parte de legalização de quem produz é muito importante para a gente. A gente sabe que a piscicultura, comparada a outras áreas de mercado, é uma área muito nova, né? Então está sendo construído muita coisa. E o seu papel talvez seja um dos mais importantes para estar dando base para esse crescimento, né? Então, aí, Felipe, se a pessoa quiser hoje abrir uma loja, né, quais são os passos? Ou se a pessoa quiser produzir peixes ornamentais, quais são os passos? Conta pra gente aí. Então, hoje um dos maiores desafios do aquarismo brasileiro é a gente ter espécies regularizadas para o comércio. Tem muito produtor no mercado, muito hobbyista que vira produtor, mas hoje para uma loja poder comprar as espécies oriundas de uma produção de aquicultura, essa pessoa física ou jurídica, ou seja, ou uma pessoa, um aquicultor pessoa física, que pode ser ou pessoa jurídica, o cartão CNPJ. Felipe, então talvez aproveitando aí da Associação Brasileira, uma pergunta aí, como a gente pode se associar à associação, seja como pesquisador ou como lojista? Conta aí pra gente qual que é o passo a passo, como que a gente faz?
Então, hoje a Abla ela conta com um site que é www.ablaquariofilia.org.br. No próprio site tem o formulário de inscrição, que tanto aquicultores, zoologistas, importadores, distribuidores de produtos pode estar se inscrevendo, né? Os sócios honorários têm um ambiente específico, que é através de um formulário que não está no site, é sempre convidado, mas fica à disposição para participar. A gente sempre gosta de contar com mais produtores, mais pesquisadores, né? Então, é isso. E é muito importante ter esse número, porque a gente diz, né, que o fortalecimento da atividade só vem com reconhecimento do governo federal. E, infelizmente, a gente tem uma baixa adesão hoje ainda no processo de regularização e no processo de adesão à associação. Para você ter uma ideia, a gente fez um levantamento recente com os distribuidores de produtos para aquarismo, e no Brasil hoje a gente tem 10 mil pontos ativos de compra e venda de produtos de aquarismo. Muito bacana. Então vamos fazer uma campanha aí, bem-vindo. Depois, Felipe, você vai mandar o link pra gente. A Piscicultura Igarapé, o Fishcast abraça a campanha, vamos nos regularizar. E a gente divulga o link aí para todo mundo se inscrever e fazer, porque eu concordo plenamente. Se a gente quer uma área forte, então para isso a gente tem que mostrar para o governo federal o tamanho da área, né, o peso dessa área. E a próxima pergunta, Felipe, que eu queria fazer para você é sobre aquele cara que era robista e começa a produzir na sua casa, às vezes, a maioria das vezes, né, Dani? No centro urbano, né? Aquela paixão começa a deslumbrar uma área comercial. E esse cara que está no momento hoje, já tinha um aquário, virou 3, virou 4, virou 10, começa a reproduzir, já não tem mais onde pôr peixe. É basicamente isso aí que vai acontecendo, né? E aí eu falo assim, agora tem que vender isso. Qual que seria esse passo? Como que ele faz, Felipe? Então, o produtor, ele pode ser perante o governo federal, tanto pessoa física, ou seja, CPF, quanto pessoa jurídica, ou seja, cartão de CNPJ. Então, ele tem 2 etapas. Eu vou comparar com uma carteira de motorista, que fica mais fácil para aí vocês entenderem. Então, o produtor vai no site do Ministério da Agricultura e faz uma inscrição prévia, que é o registro de agricultor. É como se eu fosse ao Detran e vou iniciar meu processo aqui de habilitação para dirigir o automóvel. A segunda etapa do processo de regularização é buscar licenciamento ambiental ou a dispensa da licença ambiental, que seria comparado com a carteira de motorista, e é um médico fazer o psicotécnico e os exames de visão para ver se tem habilidade para poder dirigir. Então, quando o piscicultor tiver a licença ambiental em mãos, ele volta ao governo federal, insere o número da licença ambiental e fornece ela através do sistema, e ele vai tirar o último documento, que é a licença de aquicultor, dentro do Registro Geral da Atividade Pesqueira, o RGP. Então, com essa licença de agricultura, ele pode comercializar a produção dele de forma legalizada, e as lojas podem comprar desse produtor sem nenhum problema, porque a loja tem a obrigação legal de só comprar de estabelecimentos 100% regularizados. E aí ele tira a nota fiscal avulsa, né? Pelo sistema. Isso. Ele vai tirar a nota fiscal do produtor rural avulsa, né? Uhum. E pode vender. E se ele for pessoa jurídica, ele vai ter a possibilidade de tirar através do CNPJ a nota fiscal no sistema mesmo, né? Aí ele se enquadra como empresa normal, né? Seja Simples Nacional, dependendo do tamanho, isso. Ele vai se enquadrando. Talvez... E eu acho... Pode terminar, por favor. E eu acho também que tem um ponto aqui a se colocar. Atualmente, a gente tem, dentro da produção de corais, por exemplo, muita loja produzindo coral, tirando muda, né? Replicando coralzinho, e isso é aquicultura. Então, se a loja faz isso, comercializa isso, ela obrigatoriamente tem que ter o registro de agricultor também. Isso é um ponto. A partir do momento que tu reproduz com finalidade comercial, tu tem a obrigação de ter o registro de agricultor, independente do volume. Pode ser 1 peixe, pode ser 1 milhão de peixes, pode ser 1 muda de coral, 1 milhão de mudas de coral. Comercializou, replicou o animal, reproduziu, obrigatoriamente tem que ter o registro de agricultor. E não parece ser tão complicado, né, Felipe? Felipe, só uma observação também. Geralmente, quando está mexendo com material biológico, né, provavelmente ele vai ter que também fazer o cadastro técnico federal no site do IBAMA. Estou correto? Exatamente. Isso. Então, lembrar disso aí também. Isso é a parte do mapa, né, do Ministério da Agricultura, que é a licença. O outro documento é o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, o CTF, que é feito no IBAMA. Tanto esse registro de agricultor quanto o Cadastro Técnico Federal são 2 documentos que a Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia auxilia quando o associado se inscreve na associação.
Então, todo o processo de regularização é acompanhado pela nossa equipe regulatória, né, e jurídica. Nota 10. E para eles, como está a maioria das áreas, eles precisam de um responsável técnico também? Isso toda atividade que tu exerça com animais vivos, tu tem que ter um RT, né, um responsável técnico. E quais são as áreas? E aí tem uma discussão... que podem ser? Tem uma discussão muito grande que tem que ser um médico veterinário, tem que ser um engenheiro de pesca, o que tem que ser? Qualquer profissional que o conselho daquela profissão emita a ART, a anotação de responsabilidade técnica. Então, pode ser um veterinário, pode ser um engenheiro de pesca, um engenheiro de aquacultura, um engenheiro de aquicultura. Pode ser uma bióloga. Então, pode ser uma bióloga. Uma bióloga. Pode ser um biólogo também. Exato. Desde que o conselho emita, a ART pode ser. Tem que ser obrigatoriamente um médico veterinário? Não tem que ser. Já tem várias decisões judiciais no Supremo Tribunal, né, que colocam qualquer profissional habilitado pelo seu conselho pode ter essa responsabilidade e essa função dentro do empreendimento. Vamos pensar no produtor, para a gente orientar o produtor, por exemplo, quais são aqueles profissionais, porque às vezes ele não tem naquela região dele, não tem um engenheiro de pesca, um engenheiro de agricultura, mas tem outros profissionais com que ele pode acionar, né? Vamos lembrar, além do engenheiro de pesca, né, o engenheiro de agricultura, o médico veterinário, né? Zootecnista, biólogo, certamente um engenheiro agrônomo, né? Muito provavelmente. O engenheiro agrônomo, será que pode assinar? Se ele for emitir responsável de técnica, é possível que sim. Acho que o engenheiro agrônomo mais é parte de edificações, não? Não. Isso, na verdade, o conselho vai ser o balizador, né? O próprio conselho... Exatamente. Tem as atividades para cada profissão. Se tiver lá, ele vai emitir o RT. Se ele não puder, o próprio conselho já não vai emitir a anotação para o profissional, né? Isso aí. Muito obrigado, Felipe. Mas o mais importante do que ter o documento é ter o profissional habilitado na prática, né? Não adianta ter qualquer profissional aí, pode ser um engenheiro de agricultura ou mesmo um veterinário, que não tenha conhecimento para atuar na atividade. Porque o responsável técnico tem que estar presente no estabelecimento para poder fazer esse acompanhamento da atividade. E se me permite a observação, Felipe, que é uma coisa muito comum que acontece, não só, né, na agricultura, mas acontece muito, é o pessoal procurar fulano para assinar. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu só estou querendo assinatura. Isso pra mim tem dois doidos, tá? O cara que pede e o mais doido, o cara que assina. O cara que assina. Imagina, o cara vai construir um prédio. Ô, engenheiro, você só assina aqui pra mim, cai o prédio, mata um tanto de gente, além do risco, né? Então, gente, pelo amor de Deus, se você tá me ouvindo aí, se você for produtor e tá pedindo pra um amigo seu que mora longe e tal, assinar pra você, faço não. Fala pra ele lá todo dia, às vezes certinho, pra acompanhar, porque ele tá pondo o conselho dele em risco. A profissão dele, que ele demorou tempo, né, para adquirir, ele pode pôr em risco. Porque problema, a gente sempre fala, né, Bivino? Problema tem em todo lugar e vai ter na sua produção também. E você que é o amigo, tá? Que quer assinar, seja amigo do seu produtor. Não assina. Não assina, não. Deixa ele fazer o negócio direitinho, bacana, tá? Exato. É isso aí, Felipe. Felipe, aproveitando esse tema ainda, existe o técnico aquícola, que eu recentemente me formei em técnico aquícola, tá vendo? Muito chique o Lucas. Faço matéria isolada de doutorado e tal, a gente tem que aprender, né, com o Felipe, com todos os amigos, e se ajustar às demandas. Então, como a minha formação é administração, Felipe, minha graduação, pós-mestrado, eu não podia assinar nada a parte de piscicultura. Então, tem os responsáveis nossos. Aí eu falei assim, não, gente, nada melhor do que eu mesmo assinar alguma coisa que eu estou diariamente. Então, o técnico aquícola, né, Felipe? Se puder falar pra gente também, pode assinar também, né? Exato. Toda profissão que o conselho reconheça como legalmente habilitado para tal, pode, né? Então, isso é uma delegação do conselho e pode, sim. Uma única competência que é exclusiva e gera muito conflito aí entre as profissões ainda e no setor, é a questão do atestado sanitário, né? Sim. Isso sim ainda é uma competência exclusiva do médico veterinário. Então, para emitir um atestado sanitário para transporte ou mesmo para solicitação de um certificado de exportação, essa sim é uma atribuição exclusiva do médico veterinário. Mas aí você pode contratar um avulso para pontualmente fazer esse transporte. Isso aí eu particularmente já não vejo problema nenhum, porque você não vai exportar todo dia, né? Então não vai acompanhar diariamente.
Então vai ter uma ação de venda, né, de exportação, igual que cabem, aí você chama um médico veterinário, ele vai conhecer a sua produção, vai avaliar o peixe. Também é aquele mesmo caso, não é me manda assinado aí não, vai lá, você médico veterinário. Lucas, só relembrando o que nós estamos falando em outros episódios, né, que a gente fala sempre. Isso tudo faz parte do seu planejamento, da sua produção, da sua loja, seja lá o que for. Você transporta todo dia, então talvez o melhor profissional para você será um médico veterinário. E olha que eu sou um biólogo falando isso, né? Você exporta muito, então talvez o médico veterinário seja aquele profissional que vai lhe atender melhor, né? Você está muito mais voltado na produção, então esses outros profissionais todos lhe atenderão muito bem. Sim. É isso aí? Sim. Então, de novo, uma coisa que a gente fala sempre. Se você está montando um negócio, seja uma loja, seja uma produção, seja uma fazenda, seja urbana, seja rural. Planejamento. Aquela história, seja, né, na piscicultura, de você colocar uma caixa d'água no fundo de casa, colocar um aquáriozinho, uma bacia, ou na sua fazenda, você abrir um buraco no chão, colocar água. Isso não está mais cabendo, não mais atende à piscicultura comercial, ornamental, para produção de corte, seja o que for. Planeje e siga o seu planejamento. Bem-vindo, Felipe. A gente fala isso não é só na piscicultura, não, né? Isso em qualquer área da vida, gente. Não existe uma coisa que tende a dar certo se não for planejado. A gente pode pegar dos mais simples, as coisas mais simples da vida, as mais complexas. Casamento, uma coisa super complexa. Você planeja casar, namora o tempão, já pensa como vai ser a vida a dois, os custos disso, como é que vai ser o casamento. Tem gente que não planeja, não. O negócio, às vezes você pega de surpresa. Mas isso não é nosso problema. Nós não estamos aqui para falar disso. Vamos voltar para o mercado, né, Felipe? E nesse planejamento é fundamental a parte de regularização, né? Não existe atividade sem regularização. Então, mas eu sempre trabalhei aqui há 20 anos, não tem problema nenhum. Você vai ter problema, porque o governo federal está trabalhando para fechar o cerco nessa questão de regularização. E tem que fechar mesmo, né? Então, no futuro, existe um sistema desenhado pelo IBAMA já há muito tempo, que chama DOP, Documento de Jurídico Pescado, que seria um sistema de crédito e débito, em que o IBAMA vai chegar numa loja e vai saber o que tem dentro da loja. Então, se um produtor não for regularizado, ele não consegue acreditar a espécie daquela loja, não consegue mandar a espécie para aquela loja. Então, é tempo de correr para essa regularização, né? E só complementar também um pouquinho, Felipe, lembrar as pessoas o seguinte: existe a regularização ambiental também em nível estadual. Então, você tem que observar no seu estado quais são os documentos exigidos para que possa fazer. Por exemplo, licenciamento ou dispensa de licenciamento, que o Felipe falou, muito provavelmente quem vai emitir é o estado onde você está, né? Exato. Alguns estados, é bom colocar isso, já delegaram ao município, né? Então, tem estado que já delegou essa competência ao município, como, por exemplo, é o caso de Santa Catarina, Roraima, e outros assim por diante. Sei. E só chamando a atenção, né, lembrando que às vezes as pessoas esquecem, se preocupam com a legislação nacional, né, e depois esquece que ainda tem essa legislação estadual. Então, às vezes, elas se planejam para produzir determinada espécie, que nacionalmente é permitida, vamos dizer assim, mas na hora que chega para pegar a legislação do estado dela, aquela espécie que ela escolheu não pode ser produzida por N motivos de legislação estadual ou municipal. Né? Então, tem que prestar atenção em relação a isso também. Muito bem lembrado, Dani. Por exemplo, aqui onde eu estou, em Santa Catarina, é proibida a produção de lebiche. E tem muita produção de lebiche, né? Mas a nossa legislação estadual não permite. Um exemplo típico que a gente tem é o panga, né? Na maioria do Brasil, o panga não é permitida a sua produção, né? Eu acho que é o exemplo mais simples, fugindo, né, do ornamental um pouco, mas é o exemplo que o pessoal mais conhece aí, por exemplo, é o panga. Um exemplo que agora caiu por terra, que a gente fala, é a produção de tilápia no Amazonas. Antes era proibido, né? E agora já está sendo permitida ali a produção em alguns lugares da produção de tilápia. Então, é uma questão que a gente precisa estar atento para depois você ter o planejamento, fazer tudo certinho. E na hora que você for implantar, de terminar a parte da legalização estadual, ou seja, municipal, e aí você tem que mudar todos os seus planos.
Ô, bem-vindo. Acho que essa dúvida aí a gente vai poder conversar mais tempo, né? Que o Felipe vai gentilmente nos ceder aí um passo a passo, quais são, vamos divulgar nas nossas redes sociais, vamos incentivar todo mundo a regularizar. E vou aproveitar o gancho da Dani para já fazer uma pergunta que é muito comum para o Felipe também, bem-vindo. Quais são as principais espécies de peixe ornamental? Eu sei que a gente tem o aquarismo, né, que é de ornamental, e também lagos. Então, por favor, me fale quais as espécies principais para aquário, para lago, característica um pouco de cada uma, que o pessoal aí está querendo saber e eu também. Vamos lá. Quer falar, Felipe? Pode começar. Bom, eu vou começar. A gente teve uma mudança muito grande disso no período da pandemia, tá, pessoal? Eu vou trazer isso para vocês. Quando a gente entrava numa loja de aquário até 2 anos atrás, tu olhava as espécies, a maior parte das espécies eram exóticas, né? Não eram originárias do Brasil. Bom, aí vamos citar a carpa, né? O quingo, molinésia, plati, lebiche, que são as principais espécies do mercado, né? Com a pandemia, a gente teve um boom, um crescimento muito grande no aquarismo, praticamente dobrou aí o comércio nacional de espécies e insumos, e isso se deve à presença das pessoas mais em casa, tiveram tempo para desenvolver os seus hobbies, e o mercado internacional parou por falta de voos internacionais com frequência, e a produção nacional de espécies brasileiras foram voltadas para o aquarismo nacional, e isso fez com que o aquarista brasileiro tomasse gosto também para as espécies nacionais, né? Então, hoje a gente deu uma diversificada bem grande nisso, para entrar nas lojas de aquário vai encontrar aí o disco nacional, que até então é levado para fora, vai encontrar os cascudos, né, amazônicos, que até então somente exportados. Então, a gente está mudando o nosso aquarismo, ainda são mais de 100 anos aí de história com as espécies tradicionais que eu citei, mas isso vem mudando. Isso é verdade. E só chamando a atenção, principalmente nessa época que a gente teve de pandemia, né? 2 anos aí de pandemia, por que as pessoas estão procurando o aquarismo, né? Porque aumentou essa procura por aquário, pelos peixes ornamentais, e existem, na verdade, vários motivos em relação a isso, né? A questão da verticalização, né, das cidades, né, que a gente vê as casas cada vez menores, apartamentos menores, e tem a questão de manutenção, né? As pessoas buscam um pet, elas querem um pet, mas às vezes cachorro, gato, onde elas moram não se permite, a legislação ali local não se permite, mas ela quer ter um bichinho de estimação, né? E isso fez com que o peixe ornamental, hoje a gente pode falar que ele é um pet, que antigamente não era reconhecido como pet, hoje já pode ser reconhecido, né, como pet. Tanto, né, a gente tem aqui o pimentinha, o pet a gente normalmente dá nome, né, para os bichos, com muito carinho. E tem também a questão de manutenção, né? O peixe ornamental, ele ocupa pouco espaço, mas você pode ter aquários maiores, aquário, né? Jumbo, né? Jumbos, e hoje, né, tem várias diversificação aí no mercado. Mas a questão de espaço, que ele ocupa pouco espaço, dá menos trabalho, né? Menos manutenção. Então, você consegue ter um bichinho. E hoje, com a tecnificação que a gente tem, com a tecnologia, você pode ficar aí mais de 1 semana, 2 semanas ou mais fora de casa, que com a tecnificação você consegue manter o seu animal vivo tranquilamente, bem-estar tranquilo do animal. Então, todos esses fatores aí levaram, né, Felipe? Ajudaram aí também na questão desse aumento na produção e o aumento na procura de peixes ornamentais. E eu não sou da área, não, mas eu vou acrescentar talvez uma coisa mais interessante aí, que é o controle da ansiedade, né? Justamente. O aquário, quer dizer, eu já vi literatura falando, por exemplo, que um dos locais que o pessoal mais gosta de aquário é escritório de médico, especialmente consultório odontológico. E laboratórios, né, onde fazem exames, onde a pessoa tem que retirar sangue, etc. Você pode reparar que sempre tem um aquário, né, nesses lugares. Na grande maioria deles, você vai encontrar um aquário. É isso aí. Você ia falar, Felipe? Sim, é bem isso que a Dani falou. A gente teve um avanço no aquarismo muito grande nos últimos anos, né? Quem é da área há mais tempo, ou até pouco tempo, vai observar que mudou muito o aquário, né? Hoje o aquário tem muita tecnologia. No Brasil, a gente não tinha essa realidade ainda, mas no mundo, a população de lares com peixe total é maior do que a população de lares somados de cães e gatos. Olha então, que legal. Para vocês terem uma ideia da população do tamanho do aquarismo. No Brasil, hoje, já é muito expressivo,
e cada vez com certeza vai se fortalecer mais. A gente tem dados só de criação regularizada nos últimos 2 anos da pandemia, cresceu mais de 30%. Olha, o maior pet do mundo é o peixe, bem-vindo. Se somar, olha que loucura. Somar a quantidade de animais. Se somar a quantidade de animais. Se somar peixe e gato, não dão no mundo a quantidade de peixes. E isso, assim, a gente sabe que o Brasil, né, é um país muito novo e essa tendência mundial. E eu já tenho esse pet na minha mesa do escritório. Tenho 4 filhos, então, assim, eles vão lá na loja primeiro porque eles querem ver o Betinha, né, o Pimentinha. E também na minha casa tem um aquário muito bacana também. E quando a gente fala isso, Lucas, a gente tem que lembrar do que vem acoplado com isso. Né? Movimento uma economia enorme. Movimento economia enorme. Então você tem lá equipamento, você tem insumos. Né? Então hoje você vai, por exemplo, antigamente quando o cara pensava no pet shop, né, ele abriu um pet shop, ele já estava pensando logo em peixe e gato. Mas hoje também no pet shop o cara já está pensando no peixe, né, no cão e no gato, né? Hoje ele está pensando no cão, ele está pensando no gato, ele está pensando no peixe. Então hoje, por exemplo, pet shops que abriram muito para o cachorro e o gato, hoje já estão lá começando cada vez mais, buscando bons fornecedores, né, de peixes e dos insumos também. Finalizando, o Felipe falou pra gente muito bacana que a parte de peixes nativos deu um boom, principalmente agora. Além dos peixes nativos, Dani, lá no laboratório, o que o pessoal te manda? Porque eu sei que, assim, você estuda uma área, parece que você é referência naquilo e todo mundo deve ter qual peixe, Dani, qual peixe. Fala aí. Quais são as principais espécies, além das nativas, né? Que falou aí do cascudo, dos discos nacionais. Eu sou apaixonado por disco. Nada contra você, viu, Betinha? Esse aqui é um Beta Dragon, viu, gente? O Pimentinha é um Beta Dragon, mas o disco é lindo, né? Você põe os coloridos, assim, fica sensacional. Até o próprio nativo, né? O disco nativo é muito bonito. Ele chama muita atenção. E eu acho que são aquelas espécies que o Felipe falou mesmo, né? A gente tem a carpa. Para lago tradicional são as carpas e os quinguios, né? Quinguios são os mais comuns, né? Utilizados até mesmo por questão de manutenção. Resistentes, né? Temperatura, principalmente, qualidade de água. E a gente tem de aquarismo principal, o beta, eu acho que a gente fala que é o peixe inicial, né, da pessoa. A pessoa sempre... Eu falo que, gente, aquarismo é um vício, né? Você começa com uma beteira, com um peixinho, um beta... Depois você fica com dó dele vendo naquela beteira, você compra um aquário um pouquinho maior para ele. Depois você acha que está pequeno ainda para ele, você compra um aquário maior e depois você pensa, não, ele está muito sozinho nesse aquário, vou comprar companheiros para eles, para ficar aqui. E disso você vai aumentando e ampliando e disso você passa para outros aquários. Então, a gente tem o beta como carro inicial, né, que a gente fala de comércio aí. O quinguio ainda é muito comercializado. Os ciclídeos africanos está ganhando aí um bom mercado. Os tetras, né, de modo geral, existe uma variedade muito grande de tetra no mercado. Também está ganhando muito espaço, inclusive os tetras nacionais, como o Felipe falou aqui pra gente. E os cascudinhos, né, são aí os principais aí, carros-chefes aí do mercado ornamental. Dani, você não falou do neon, não? Mas eu vi no Instagram aquário, mas o que acontece do neon? Maravilhoso. O neon, ele é muito comercializado. Você sabia que o neon é o peixe mais, em número de animais, o mais comercializado, né, no Brasil? Não sabia. E a maioria dele vai para exportação. Infelizmente, para exportação. Bem-vindo. Eu vi um aquário, assim, plantado, né, tipo o meu aqui, com as plantinhas. O cara pôs uma luz... que parecia um quadro de tão lindo o aquário. Era um aquário só de neon, Dani. Assim, e o cara pôs no Instagram uma música bacana e aquelas luzes ali. Gente, eu falei assim, eu quero um aquário de neon. Não, mas aí o que acontece, Lucas? Esse tipo de aquário está ganhando muito espaço, que é aquário plantado, mas voltado para o paisagismo. Sim. A gente já está tendo várias pessoas especializando nisso daí e está ganhando um mercado bacana, porque é lindo, né? Você olha para aquele aquário plantado de paisagismo e literalmente mimetiza um ambiente externo, né? Uma paisagem, uma floresta, alguma coisa assim. E normalmente eles colocam esses neonzinhos porque ele dá um brilho, né? Ele é pequenininho e não destrói também muito ali o seu paisagismo. Né? Fica muito bacana. Eu vi, além do aquário plantado, vou até pedir para depois a edição colocar aí essa foto.
a pessoa simulou uma montanha, uma árvorezinha e um beta. Você olha, parece uma paisagem, areia branca, uma montanha que é uma pedra grande, um aquário mais ou menos de 1 metro, uma árvorezinha pequenininha no alto da montanha e um beta ali. Gente, clean, maravilhoso, ele tinha tudo, sabe? Então eu acho que cada dia que passa, essa paixão vai aumentando. As coisas vão sendo criadas, gostoso, né? Gente, vício. Sensacional. Eu tô entrando mais a piscicultura Igarapé, Felipe. A história dela sempre foi em peixe de corte. Tem 40 anos que a gente tá na área. Começou com meu pai. E eu, nos últimos anos, que eu tô falando, gente, esse trem de peixe ornamental. Fiz uma matéria com a Dani, um peixe ornamental. Fiquei apaixonado. E aí falou assim, é uma área que é um absurdo não estar, né? Então a gente vai estar cada dia mais. Felipe. Uma curiosidade sobre esse peixe que a Dani está falando, né? Que é o neon, né? O neon, ele já foi o peixe mais exportado do Brasil em quantidade, eu acho que talvez ainda seja, mas ele já foi exportado 300, 500 vezes mais do que ele é exportado hoje. Eu tive a oportunidade de visitar na República Tcheca e na Ásia criações de neon, da nossa espécie, né, do cardinal. Eles já desenvolveram, eles têm várias variedades desses peixes lá fora já, né? Tem manual de como criar neon em tcheco, que eu tenho até esse livro. Então, assim, é uma tecnologia desenvolvida. E hoje, esse peixe realmente está muito presente no aquapaisagismo. Aquapaisagismo? Né? Que é muito forte, né? Então, realmente uma modalidade nova e tem muita gente especializando, tem lojas especializadas disso em São Paulo e região, e outros lugares também. E é uma tendência real do momento já. Ô Felipe, eu vou fazer um convite aqui presencial. Já falei com a Dani, a gente escreveu um livro sobre peixes ornamentais. E aí, Dani, agora a gente vai ter que colocar um capítulo sobre aquapaisagismo, Felipe, é isso? Muito bom. Bem-vindo, viu? Um aquário que tinha pouca água, devia ter uns 10 centímetros de água. As pedras, né, para fora do aquário, a água caindo pelas pedras, um pouquinho de água e 2 peixes. Eu falei assim, gente, coisa mais linda. Aí eu não sabia se era um aquário, o que não era, e eu confesso, Felipe, que eu não sabia esse nome. Chama aquapaisagismo? Exatamente. Inclusive, tem até concurso no Brasil de aquapaisagismo. Tem concurso. Sensacional. E deixa eu perguntar aí, minha curiosidade. No aquapaisagismo, além desses aquários, né, até aquários juntos, embarca também, por exemplo, esses lagos ornamentais que a gente vê em propriedades, ou mesmo em... Faz, com certeza. Com certeza é parte do aquapaisagismo. E para esses aquapaisagismos, por exemplo, qual outra que isso, além da carpa que a gente já conhece, carpa colorida, né? A Daniela falou do quinguio. Essas espécies nativas, por exemplo, eu tenho certeza que aí eu falo que você é o consultor da ABA, eu sou consultor da piscicultura Igarapé, e eu sei que lá na piscicultura Igarapé é um tal do pessoal ligar pedindo, né, pirarara, pirarucu. Tendência agora, né? O aquarismo jumbo. E o aquarismo jumbo, você pode ter tanto em casa, e obviamente você vai precisar de aquários pouco maior, né? Para poder colocar em casa, mas também você pode colocar isso em lagos ornamentais. Não necessariamente, né, tem que ser a carpa que todo mundo está acostumado, mas agora essas espécies que são denominadas, foram taxadas como espécies de corte, seriam utilizadas para ornamentação também. Não é porque o Felipe falar, eu quero contar a história da carpa. Exato. Eu quero contar a história da carpa, tá, Felipe? O cara que brigou comigo no YouTube, que eu não consegui ensinar ele a carpa comer na mão dele. Depois você ensina isso pra gente lá, por favor. Essa questão do aquapaisagismo está cada vez mais presente, principalmente em empreendimentos de hotelaria, né? Tem hotéis sendo construídos no Brasil, tem um projeto que está sendo desenvolvido em Brasília, que eles estão fazendo os biomas ao redor do hotel. Então vai ter o bioma de Bonito, vai ter o bioma amazônico, e tu vai nadar e mergulhar com os peixes dessa região dentro do hotel. Eu já vi já alguns que chama piscinas naturais, né? Que na realidade o cara cria uma piscina, mas com peixe, tem um tratamento de água completamente diferente, porque não pode ter cloro, né? O óbvio. Exato. Mas aí tem os íons da água, tem tudo, o UV. Fica assim, você tem uma piscina, você tem um lago que utiliza como piscina. Então a densidade de peixe é muito menor, a água cristalina, poucos peixes, mas aquela vegetação em volta, assim, maravilhosa. Ô Felipe, acho que o nosso papo aqui, se a gente for continuar conversando, não vai parar hoje, não. Eu quero já deixar as portas abertas do Fishcast para você, agradecer aí sua presença. Todos os nossos seguidores nos enviem mensagem, a gente redireciona para o Felipe. Felipe, vamos marcar um outro bate-papo quando você estiver em BH,
nos avise, Claro. vamos tomar um café, um pão de queijinho que é tradicional nosso, né? Café com Com Felipe certeza. mesmo, né, Felipe? Gosto bastante. Cafezinho, um pão de queijo, vai ser um prazer recebê-lo aqui. E mais uma vez, muito obrigado, tá? Se tiver alguma novidade da associação, nos envie, a gente vai repostar, vai participar, vai ser um prazer estar diretamente ligado. E pode ter certeza que amanhã já vai ter mais um associado, que sou eu, na associação. Vai ser um prazer, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Imagina, foi um prazer. Eu acho que iniciativas como essas de vocês somam muito no nosso mercado, né? De trazer o assunto para discussão e pessoas que possam falar com propriedade, como eu falo de legislação, a Dani aí os outros participantes falam de mercado, de pesquisa. É muito bom para trazer para o mercado, né? Falta isso realmente, informação com fonte confiável, né? Isso aí, muito obrigado, Felipe. Felipe, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que talvez você vai virar figurinha fácil aqui no nosso aqui no Fishcast. Vamos deixar essa porta aberta, né, para que a Abra possa se manifestar, divulgar a Abra e divulgar essa parte importantíssima ligada à piscicultura, que é a piscicultura ornamental e o aquarismo. Muito obrigado, Felipe. Nós agradecemos demais a sua participação. Muito obrigado. Um abraço, gente. Até mais. Até mais.